Três dicas para criar um visual preto e branco de alto impacto. Você já viu aquele PB bonitão, alto contraste, cheio de textura e ficou se perguntando como que os caras fazem para chegar nesse resultado, velho? Porque se eu só aplico um PB aqui nas minhas imagens, nunca fica desse jeito. Pois no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas técnicas que vão elevar o seu tratamento em preto e branco do nível iniciante para o avançado de forma super simples e rápida. E se por acaso esse é um assunto que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like que não custa nada, e se você quiser ver mais conteúdo, me segue lá no Instagram que todo dia eu posto coisa nova por lá. E bora pro vídeo de hoje. Se você é um colorista iniciante que está acostumado a trabalhar com Premiere, Final Cut ou outros programas de edição, que está a fim de elevar suas habilidades para o próximo nível e mudar a qualidade do seu trabalho, eu tenho o treinamento perfeito para você. Um tutorial gratuito de 1 hora em que eu vou te levar de nunca ter aberto o programa até a sua primeira entrega colorida e finalizada profissionalmente dentro do DaVinci Resolve. Bom, gente, então vamos lá. Como que a gente faz para construir aqui no DaVinci esse visual preto e branco, com esse contraste alto, com essa pegada crisp, com textura e tal, né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Essa cena que eu estou trabalhando aqui é uma imagem de uma head, ela está em RAW, então eu vou começar aqui o nosso tratamento fazendo gerenciamento de cores, né? Vou deixar aqui o meu primeiro node para redução de ruído, como de costume. Vou criar mais um node aqui, onde vai ser o meu IDT, onde eu vou colocar o meu Input Device Transform, onde eu vou começar a fazer a minha primeira transformação ACES aqui do gerenciamento. Aí na sequência eu vou trabalhar com o meu contraste. Depois do contraste, aqui já vai estar o nosso temperinho, onde a gente vai trabalhar com o nosso PB. Depois do PB, esse PB eu vou até colocar ele aqui para baixo, aí a gente já vai poder começar a trabalhar com umas máscaras. Eu vou deixar aqui um espaço para a gente fazer umas máscaras, e aí vou deixar duas aqui por enquanto. Eu acho que a gente vai usar mais, mas por enquanto eu vou deixar só essas duas. E aí aqui na frente eu vou deixar o meu ODT, meu Output Device Transform. E uma coisa que eu gosto de fazer também, ó, já vou pôr aqui na ponta, é um tonal mapping, para a gente controlar de maneira mais técnica aqui onde que a gente quer que o nosso sinal alcance, né, topo e tal. Então vamos deixar aqui o nosso final, o nosso tonal mapping. Eu acho que aqui a gente vai criar mais algumas operações, mas vamos lá, construindo um passinho de cada vez. Então beleza, vou fazer aqui o meu ACES Transform, começar o nosso gerenciamento, né. Essa imagem foi feita com uma head, então vou colocar aqui o padrão da head. Passei. Head Wide Gamut Log 3G10 é o que está entrando, e na saída a gente vai entregar ACES CCT. Eu gosto de trabalhar com gerenciamento ACES, né? Aí aqui no ODT, vamos fazer a nossa saída. Vou pegar aqui o ACES CCT, que é a entrada, que é o que o Node lá do começo está mandando, né? Tem tutorial aqui no canal específico sobre gerenciamento de cores. Se você não viu, vai aparecer o link aí. É muito importante que você entenda isso. Já falei isso milhares de vezes, vou continuar repetindo, porque é importante. E aqui na saída vamos colocar a Hexad 09, estava aqui já. Então pronto, temos aqui a nossa transformação inicial, né? Essa imagem está bem super exposta e tal, mas a gente vai resolver isso. Aqui no nosso Tonal Mapping, eu vou colocar um Color Space Transform. Eu não vou usar nenhuma transformação aqui, só vou usar as opções de Tone Mapping, que eu gosto muito dessa ferramenta aqui. Ela é tecnicamente fácil assim, de você operar, sabe? Então eu vou colocar aqui Luminance Mapping, colocar aqui o meu ponto máximo, 10.000. E aí a gente já recupera aqui, né, o topo do nosso sinal, né? Olha como que fica bem mais controlado. Ficou meio flat, mas a gente vai resolver isso na hora que a gente começar a trabalhar com contraste aqui. Então vamos lá. Na verdade, como tá meio baixo, eu vou aumentar um pouquinho o topo desse sinal. Acho que eu vou deixar ele tipo aqui, assim. Aqui tá bom por enquanto. Depois, se eu precisar, eu mexo nele de novo. Então legal, então vamos começar a operar aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer então vai ser mexer com o nosso contraste. Como eu estou vendo que essa imagem está bem super exposta, eu vou começar baixando aqui o meu lift, ó, minhas sombras. A gente começar a entregar aqui um sinal mais equilibrado, né? Depois de ter chegado aqui, ó, acho que agora a gente já pode começar a trabalhar com contraste com pivô. Deu uma normalizada aqui no sinal, então eu vou trabalhar com contraste com pivô. Vou aumentar aqui o contraste, baixar um pouco o pivô. Acho que aqui está interessante como um ponto de partida. Vou deixar aqui por enquanto, porque eu quero começar a avaliar esse contraste mesmo a partir do momento aqui que a gente já tiver em PB. Então eu vou vir aqui no meu node de PB, ó, e aqui nas minhas opções de Color Mixer, de RGB Mixer,
eu vou habilitar aqui essa opção, ó, monochrome. Puf, vai ficar preto e branco. Então agora que ficou preto e branco, a gente já tem uma outra percepção da imagem, né? Talvez a gente possa até mexer um pouquinho mais aqui no contraste antes de começar a fazer o temperinho aqui, que vai ser o segredo desse tutorial. Então aqui, vamos lá. Eu acho que dá para baixar um pouquinho mais as sombras. Aumentar um pouquinho mais o contraste. Diminuir um pouquinho mais o pivô. Aqui tá interessante. Olha só, uma coisa que eu esqueci de criar aqui, ó. Antes do meu IDT, vou criar um outro node aqui, cara, que vai ser um node de HDR. Sempre legal ter um node de HDR pra gente fazer umas afinações, né? Vou deixar ele aqui e já vou aproveitar para dar uma seguradinha nessas altas luzes aqui que estão estourando um pouquinho no rosto dele. E eu acho que é legal a gente dar uma controlada antes da gente avançar aqui para essa próxima etapa. Então aqui no meu Node de HDR, antes de começar a operar aqui as ferramentas, né, se você clicar assim, você consegue ter uma visualização. Se você abrir aqui, ó, de cara ele não mostra o histograma, mas se você mexer com alguma coisa, isso aqui é um bug do DaVinci, cara. Se você, na hora que você entra aqui nessa ferramenta, ele não te mostra o histograma de cara, então você mexe alguma coisa ele aparece. E aí percebe como que essa ferramenta HDR está enxergando aqui o nosso sinal, né? Isso daqui, ó, essa linha inteira seria tipo, aqui as sombras e aqui as altas. Percebe como que o sinal está concentradinho só aqui no meio? Isso está acontecendo porque a gente ainda não disse para a ferramenta HDR qual que é o espaço de cores que essa câmera estava trabalhando. Então a gente pode vir aqui nesses 3 pontinhos, ó, Color Space, colocar Red, Wide, Gamut, não vai mexer muito, mas quando a gente mexer no Gama, ó, dizer qual que é o Gama certo, Red Log 3G10, olha só como que já muda aqui, né, ó, o aspecto da parada. Então legal. Agora ele está adaptado, a ferramenta está adaptada ao nosso espaço de cor. Vou habilitar aqui o meu Light. Acho que dá para diminuir um pouquinho o Light e um pouquinho dos Highlights. Os Highlights não estão pegando. Ah, tá legal. Ó. Vamos dar uma olhada, habilitar e desabilitar? Acho que está interessante. Aqui acho que é um bom ponto de partida. Agora, vamos lá. Aqui nessa ferramenta PB que vai começar a nossa graça. Vamos lá. Aqui na RGB Mixer, percebe uma coisa, quando a gente habilita aqui o monochrome, a gente fica isolado aqui, só com os canais RGB em cada canal, né? Não tem mais os outros outputs em cada canal. Tipo, no vermelho você desabilita o verde e o azul, e em todos os outros a mesma coisa. A gente fica só com os canais dedicados. E você percebe como que eles têm números diferentes, ó. Eu nem mexi neles, mas eles têm números diferentes. O vermelho tem 21, o verde tem 71 e o azul tem 7. Por que isso acontece? Se você já assistiu o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal sobre a teoria das cores, como que funciona o olho e tal, isso aqui vai ficar mais claro para você. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, vai aparecer aqui em cima, vai estar na descrição também. Recomendo que você assista. Por que isso acontece? Essas proporções aqui estão seguindo as proporções das células do nosso olho. O nosso olho não enxerga as cores na mesma proporção. A gente também tem um número maior de células que detectam o verde, depois o vermelho e depois o azul. E a imagem digital é construída dentro dessa mesma proporção. Então, quando a gente tem uma imagem feita em uma imagem composta pelos canais RGB, o canal verde vai estar muito mais presente do que o vermelho e depois o azul por último. Vocês estão entendendo? E aí, o que a gente pode fazer? O que isso representa? O que isso significa? Isso significa que o canal verde ele é muito mais responsável pelo volume total de luminância da imagem do que o vermelho. O vermelho, por sua vez, ele representa mais do que o azul em termos do quanto que ele soma para a luminosidade da imagem. O que isso significa? Isso significa que se eu vier, por exemplo, ó, vamos desabilitar aqui o monochrome. Aqui no fundo a gente tem toda uma folhagem verde, né? E aí na hora que a gente habilita aqui, ó, olha como que a gente vê essa folhagem verde. Ela está com um determinado tom de cinza. Se eu vier aqui no verde agora e começar a diminuir ele, ó, olha o que vai acontecer com o que era verde ali no fundo, ó. Vai ficando escuro. Por quê? Porque eu estou dizendo para essa imagem digital, que o verde representa menos 68 aqui, né? Tá dando um valor negativo, mas ele representa um valor menor do que ele representaria naturalmente na luminosidade total. E aí isso, o reflexo que isso causa na imagem é que tudo que é composto pelo canal verde vai ficar mais escuro. Então, se eu começar a brincar com esses canais aqui, ó, a gente vai começar a ter resultados diferentes de fotografia, ó, de como que as cores estão se comportando. A gente vai ter um contraste mais personalizado, vocês estão entendendo? Olha só, quando eu abaixo o canal vermelho, na nossa pele, né, a nossa pele é formada
por tons que estão ali nas ondas mais próximas do vermelho do que do azul, por exemplo. Então na hora que eu começo a baixar o canal vermelho, a pele que possui esse tom vermelho vai começar a ficar mais escura, ó. Olha que coisa louca isso, gente. E aí, olha como que a gente consegue agora começar a ver umas texturas aparecendo na pele da pessoa, sabe? O contraste fica muito mais interessante. E você começa a brincar aqui com isso, ó, a gente vai achar alguma coisa. Eu acho que está funcionando muito bem para essa imagem baixar o canal verde, ó. A gente está escurecendo lá o fundo, está ganhando uma textura legal na pele dele. Talvez a gente aumente um pouquinho aqui, abaixa o azul também para ter um pouquinho mais de luz. Então olha só o resultado que a gente alcança com essa brincadeira aqui de manipular os canais RGB. Massa, né? Então isso daqui dá para você experimentar muita coisa brincando com essas possibilidades. Então vamos lá, vamos continuar agora que a gente ainda não terminou. Próxima coisa que eu vou fazer, ó, isso daqui eu vou até aproveitar para ensinar, porque foi uma coisa que o cliente pediu. Essa cena aqui foi uma cena que eu trabalhei ela numa publicidade e tal. E aí uma das coisas que o cliente pediu pode ser uma coisa que vai acontecer com vocês vão ter que fazer. O cliente me pediu para limpar, tirar esses pelos do nariz do cara aqui, que ele ficou incomodado. Então vamos lá, vou fazer isso através de uma janela. Vou vir aqui nesse meu primeiro node aqui, desse paralelo, e eu vou criar uma janela aqui, ó. Vou chegar aqui próximo do nariz dele e vou criar uma janela certinho, seguindo aqui o nariz dele, ó. Ok? Aí vou dar um softzinho, um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, só para ficar suave. E aí, ó, vamos traquear essa janela. Vou afastar aqui um pouco e vou dar um play para frente para a gente traquear. O tracker do DaVinci funciona super bem, cara. Só esperar a magia acontecer. Então tá lá, primeira máscara traqueada. Agora eu vou fazer mais uma máscara aqui nesse mesmo node, desse outro lado aqui. Dá uma afinada e tal. Legal. Um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. E vamos traquear para trás agora. Então pronto, traqueado ali o nariz do cara, né? As duas janelas estão lá, traqueadas bonitinhas. E aí como que eu vou fazer para tirar, para limpar isso daqui, ó? Eu vou deixar escuro. Ah, o pelo não é branco, não é claro? Então vou vir aqui nas curvas, ó. Vou baixar até sumir. Como eu acho que tá ficando meio preto demais, eu posso vir aqui nessa ponta da curva, ó, e subir um pouquinho, para não ficar aquele pretão, assim, sabe? Ficar uma coisa meio cinza, vai ficar mais orgânico. Vou baixar um pouquinho mais aqui ainda. E tá lá, ó. Limpão o nariz do cara, ó, que beleza? Barbearia no color. Vou chamar isso daqui de nariz. Legal. Agora vamos lá, vamos continuar avançando aqui com os nossos ajustes. A próxima coisa que eu quero fazer aqui, ó, vou aproveitar para criar uma vinheta aqui, né, no rosto dele. Vou pegar aqui uma janela, para a gente conseguir ainda dar mais dramaticidade aqui nessa imagem. Criar uma vinheta aqui no rosto dele. Deixar bem suave. E aí eu vou inverter ela, ó. Se eu apertar Shift H, habilitar aqui a varinha mágica, você vai ver que a gente está afetando só em volta, né? Então o que eu vou fazer, ó? Vou diminuir aqui, ó, o offset, vou baixar todo mundo, toda a luminosidade, ó. E aí eu posso até aproveitar e baixar um pouquinho mais as altas luzes, para os pretos não ficarem tão enterrados assim. Vou baixar aqui só as altas agora, ó. E aí, olha lá a diferença. Mais atenção no rosto dele, né? Aí uma coisa que a gente poderia fazer, ó, vou apertar aqui, ó, Alt-O, para criar um Outside Node, que é um node invertido desse daqui. Então agora eu vou estar fazendo um ajuste só ali no meio do rosto dele, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o gain, ó. Legal? Aumentei aqui o gain. Então, ó lá a diferença. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer também, ó, eu vou, além de aumentar o gain, eu vou vir aqui, ó, nesse node que está no centro e vou aumentar aqui essa opção de Mid-Tone Details. O que é isso?
que é o contraste dos tons médios. Isso vai aumentar ainda mais a textura da pele dele. Olha o que vai acontecer então na hora que eu aumentar ali os Midtones Details. Olha lá. Vocês percebem o quanto que a gente ganha de nitidez no rosto dele? Olha como que o olho fica focado, assim, fica crisp, sabe? Dá uma tridimensionalidade para a imagem ganha um volume maior, sabe? Eu acho que funciona muito bem, cara. E aí um passo além que a gente poderia dar, além de aumentar aqui o Midtone Details, a gente poderia ver aqui nas nossas ferramentas de nitidez, ó. E aí se eu vier aqui, selecionar e dando setinha para baixo, se eu for para cima, a gente vai desfocar, né? Mas se eu for para baixo, a gente vai começar a deixar mais nítido ainda, ó. Olha só. Então, olha o tanto de nitidez e de detalhe que a gente ganha quando a gente faz isso. Eu acho até que foi demais aqui, ficou exagerado. Poderia subir uns pontinhos. Acho que 45 tá legal. E aí, ó, olhando agora, o que dá pra perceber? Eu percebo que o pelo ali no nariz dele tá aparecendo de novo, né? Então, vamos voltar aqui na curva e vamos baixar esse trem de novo, velho. Até sumir. Talvez seja a máscara que esteja um pouquinho fora. Então, eu vou até subir ela aqui um pouquinho mais, ó. Pô, ainda tá aparecendo um pouquinho, velho. Agora eu fiquei noiado com esse trem, eu vou tirar. Acho que agora tá ok. Agora ficou bem massa. E aí é isso, cara. Olha só. Em poucos passos, poucos minutos, a gente consegue criar um visual super dramático aqui em preto e branco, com essas brincadeiras aqui do RGB Mixer e tal, e umas janelas aumentando a nitidez aqui, ali, dando um volume para a imagem, né? Então agora para arrematar, uma coisa que eu quase esqueci, que eu posso pôr aqui para trás, ó, vou botar um grão, né, cara? Film Grain. Grãozinho sempre vai bem, eu sou fã. Vou botar aqui um 400T, o que eu sempre coloco. Vou deixar ele aqui em 500 mesmo, porque eu acho que esse tipo de visual combina com uma estética com um grão um pouquinho mais pesado. E aqui por último, né, vir aqui no Noise Reduction, colocar uns números mágicos aqui para ficar leve. Colocar aqui 2 no Luma, 7 no Chroma, que é onde acontece mais, né? Na verdade acho que foi até demais, vou colocar 4, para não perder tanta textura. Acho que ainda perdeu bastante textura, vou colocar 2. E tá lá, cara. Vamos desabilitar aqui todo mundo e vir habilitando um por um para ver o visual que a gente construiu? Então a primeira coisa que a gente fez, fizemos aqui o nosso gerenciamento de cores, né? IDT e ODT. Depois disso, criamos aqui um tonal mapping só para ter um ajuste mais técnico de luminosidade. E começamos a trabalhar com a imagem. Fizemos uns primeiros ajustes de contraste para chegar aqui num ponto de partida interessante. E aí já botamos aqui o nosso temperinho PB, né? Pra gente chegar naquele look dramático, com textura e tal. Fizemos um ajustezinho aqui HDR para controlar as altas luzes, ter uma fotografia mais interessante. Aí fizemos aqui um retoque no nariz dele para limpar ali, né, os pelos que estavam aparecendo, estavam incomodando, distraindo da imagem, né, do interesse que é o olho dele e tal. Aí fizemos um ajuste aqui de vinheta para escurecer em volta e o contrário, um negativo dessa vinheta para aumentar a claridade no rosto dele e acrescentar um pouco mais de textura. Aí depois disso foi só acrescentar um grão, uma redução de ruído e tá lá. E por hoje é isso. Fala sério, super simples e já deu pra ver que os resultados podem ser super interessantes, né? Então já vou te deixar com a dica de sempre. Pratica, testa aí com as suas cenas, vê em que resultado você consegue chegar, porque a melhor maneira de evoluir como colorista é colorindo. Até a próxima!